Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós estamos aqui numa live diferenciada hoje. Hoje a gente está fazendo uma live, vai fazer uma live muito interativa e a gente gostaria que todos vocês participassem, tá bom? E hoje, para começar, na verdade, tudo que nós fazemos, nós queremos dar graças ao Senhor, nós queremos trazer a presença do Senhor nesse lugar para que as palavras que a gente falar não venham somente ser faladas apenas, mas venham tocar os corações. Então você aí que está me acompanhando, gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no coração de vocês, que nós vamos iniciar essa live orando, amém? Amém. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos lá. Pai, nós te damos graça por mais um dia. Senhor, nós estamos aqui felizes, ó Pai, por esse cenário lindo. Nós estamos felizes porque o Senhor deu inteligência, Senhor, imaginação, Senhor, para as meninas criarem tudo isso, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente aqui. O Senhor está nesse lugar e está em cada casa. Por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor que através desse tema, Pai, no qual nós vamos falar hoje, vidas possam ser libertas, Pai, que vidas possam ser tocadas, ó Pai, no nome de Jesus, possa ser o início, Senhor, da transformação de muitos jovens, adultos, pessoas, ó Pai, que estão ouvindo, Senhor, aquilo que nós vamos falar, ó Pai, vão ser libertas pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, hoje a gente vai trazer dois convidados especiais para falar sobre pornografia. Você viu o nosso post no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E nós vamos trazer dois convidados e eu queria apresentar eles a vocês. Lígia e Itamar. A Lígia e o Itamar, gente, eles cuidam do pessoal da sala de batismo. Eles estão muito habituados com esse assunto, estão falando sempre sobre isso, pegam vários casos diferentes sobre esse tema. Então, nada melhor do que falar com eles sobre esse assunto. Lígia e Itamar, pode falar com o pessoal, se apresentar. Boa noite, gente. Para nós, primeiramente, é um prazer, né, nós estarmos aqui. É um assunto, às vezes, polêmico, mas é um assunto que precisa ser muito aberto dentro das igrejas, falar diretamente com os jovens. Eu dou aula na classe de batismo, eu sou a substituta da pastora Tânia, né? Ela é quem toma conta da classe, mas quando ela não está, então eu também dou as aulas. E nós falamos bastante sobre maldições, e as maldições, elas estão ligadas a muitos assuntos que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, hoje, assim, vai ser um início para vocês entenderem a respeito da pornografia, e depois da pornografia vem puxando vários outros assuntos que vão ser muito importantes. Eu gostaria, desde já, pedir para vocês participarem bastante e perguntem o que vocês quiserem perguntar. Sabe, aquelas perguntas que vocês, se eu tivesse pessoalmente, eu teria vergonha de perguntar. Então, eu vou pedir para vocês que vocês podem colocar um nome fake, não precisa se identificar, tá? Com o seu nome verdadeiro, por não querer se expor e também por vergonha, né? O amigo. Isso, boa ideia. Pode falar assim, o meu amigo queria saber, né, disso. Olha, tem um amigo ou uma amiga que está interessada em saber do assunto tal. Então, vocês podem fazer essa pergunta, ou então coloca lá, meu nome é R, né? E aí você vai coloca lá a sua pergunta. O interessante é que vocês não fiquem com dúvidas. Na medida do possível, nós vamos responder, tá? E gostaríamos que vocês participassem e muito. Então, eu estou muito feliz por esta oportunidade de nós falarmos sobre esse assunto dentro da igreja, quebrando um grande tabu, né? Que são líderes que muitas vezes deixam de falar, né? Deixam de falar sobre esse assunto para os jovens. E como nós atendemos bastante jovens e adolescentes, e sempre a gente vê que ocorre as mesmas coisas entre eles, então nós achamos bem interessante esse tema hoje. E aí, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Amém? Eu gostaria de fazer aqui um comentário. Vocês estão me vendo assim, dessa maneira, com essa carinha meia feia, né? Fala, nossa, pastor Itamar é uma pessoa
muito sério, muito sisudo, né? Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não era dessa forma, eu já fui adolescente, tá? Já fui jovem, já fui bonitinho também, tá bom? Mas é que o tempo vai passando e a gente vai ficando com essa expressão mais séria, né? Mas aqui dentro tem um coração de manteiga, viu? E eu quero dizer para vocês, vocês podem ficar bem à vontade para fazer a pergunta. Usa esse truque, né? Esse truquezinho aqui que o Caio falou e a Lídia, né? Se você não quer fazer a pergunta diretamente, você fala, olha, um amigo meu tem uma dúvida e eu gostaria de tirar essa dúvida para ele. Então você pode usar esse truque, tá bom? Mas fique bem à vontade, fique bem aberto para fazer perguntas. E nós estamos aqui e na medida do possível a gente vai procurar estar respondendo a estas perguntas de acordo com a orientação do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, amém? Eu e a Lídia, nós somos bem abertos assim, na sala de aula, os alunos que já participaram das nossas aulas, né? A gente coloca o português bem claro, né? O verbo, vou usar a expressão, verbo rasgado mesmo, né? Aquilo que é tabu lá fora, que as pessoas aprendem de uma forma distorcida, a gente deixa muito bem claro, muito bem à vontade, tá? Não precisa ter vergonha. Eu era muito vergonhoso, né? Mas eu confesso para vocês que com a ajuda aqui da minha companheira, eu mudei bastante, né? Com uma mente mais aberta, assim. Então nós estamos aqui para juntos nós tirarmos todas as dúvidas, tá bom, pessoal? Pessoal, Godoy? Pessoal, gostaria de chamar a atenção de todos vocês agora. Eu estou acompanhando todos vocês aqui, nós temos 24 pessoas na live, tá? O que eu gostaria de propor para vocês? Você que está na live agora e você quer fazer uma pergunta e vai aparecer o seu nome aqui nos comentários do Facebook. A gente, do Bonfire, a gente abriu uma caixa de perguntas lá no Instagram do Bonfire. Ou seja, então se você tem Instagram, você acessa lá o Instagram do Bonfire e lá na caixinha de perguntas vai ter o nome pornografia. E nessa caixinha de perguntas você coloca a sua pergunta, nós não vamos divulgar o seu nome e vai estar só entre a gente, tá bom? Então vai lá, acessa o Instagram do Bonfire e faça a sua pergunta enquanto eles vão falando. Então, para iniciar, a gente vai começar a falar alguns tópicos. A Lígia aqui vai falar para vocês sobre algumas coisas. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção naquilo que ela vai estar falando, porque você pode se encaixar dentro daquilo que ela vai estar falando. Tá bom? Amém. É isso aí, gente. Então, nós vamos começar esse assunto do começo de tudo. É bem polêmico esse assunto pornografia. Muitas pessoas perguntam, mas por que eu estou com esse vício? Por que eu tenho essa vontade? Por que extrapola isso e aquilo? Por que eu não consigo parar? Né? Mas tudo tem um começo. Assim como foi a criação de Adão e Eva, a criação do mundo, e o Senhor Deus criou Adão e Eva. E Deus, ele nos criou como seres tricotômicos. Isso vocês precisam aprender, precisam saber, para que vocês tenham noção de como tudo funciona no nosso corpo, tá? Então, Tia, o que é tricotômico? Isso, então nós vamos falar que nós somos tricotômicos, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Ok? Então, o nosso corpo é essa nossa carne, é a nossa carcaça, né? E nós temos a nossa alma. A nossa alma, ela se localiza no nosso psique, né? Então, são a sede das nossas emoções, ela é a sede dos nossos sentimentos e a sede dos nossos desejos. Eu penso e logo eu realizo. Então, o meu corpo, ele sempre vai fazer a menção daquilo que eu coordeno ele fazer, que é a minha alma. Então, no momento, o meu psique, eu quero pegar o meu celular. Então, automaticamente, o meu corpo vai fazer a função de pegar o meu celular, porque a minha mente estava no meu celular. Então, aquilo que eu penso e eu tenho desejo, logo o meu corpo realiza. O nosso espírito é o nosso fôlego de vida.
quando Deus criou o homem e a mulher, quando ele criou o homem, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, tá? Todo homem tem o espírito dentro de si, então, o que é o fôlego de vida. Nós temos uma diferença do homem natural, do homem carnal. Nós temos, além do nosso fôlego de vida, nós temos o Espírito de Deus, que é nos dado quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, o homem carnal ou o homem natural, ele não tem o Espírito de Deus na vida dele. E o Espírito de Deus é a peça-chave de tudo, porque é ele que nos dá a ciência, a consciência, e nos dá também as instruções daquilo que nós estamos fazendo de errado. Então, o homem natural é aquele homem que ele peca, ele faz as coisas e para ele é comum. Ele não tem um sentimento de culpa quanto àquilo que ele está realizando. O homem carnal é aquele que ele tem deleite, ele tem as suas vontades em primeiro plano e ele tem prazer naquilo que ele realiza ou naquilo que ele faz. No caso, nós vamos falar sobre a pornografia. Então, ele também não tem nenhum sentimento de culpa a respeito daquilo, porque ele acha que é uma válvula de escape. Já o homem espiritual, eu já vi até o Cris pregar sobre isso, e é bem interessante. O homem espiritual, ele consegue discernir que o que ele está fazendo é errado, porque o Espírito Santo dá o alerta para ele, dá a instrução. Através do quê? Da culpa, da tristeza, do sentimento que ele tem daquilo que ele fez errado, né? Então, quando Deus criou o homem, ele deu o espírito de vida. Esse espírito, ele precisa ser vivificado através do Espírito Santo de Deus, tá? Então, nós estamos falando para vocês que são evangélicos, que já têm o Espírito Santo de Deus, ok? Com o decorrer do pecado de Adão e Eva, naquele momento que eles pecaram, adentrou ali o espírito de malícia. Porque a Bíblia diz que Adão e Eva se olharam um para o outro e eles se viram nus. E eles sentiram vergonha. Por que que eles foram sentir vergonha? Se eles sempre estavam ali dentro do jardim, eles estavam nus. Então, eles sentiram vergonha, né, Itamar? Porque houve um despertar. O despertar da sexualidade, né? Não havia malícia, eles não eram conhecedores do mal, né? Foi essa a proposta que Deus colocou. Quando vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. Então nós podemos entender, e de uma certa forma nós podemos fazer essa colocação, que ali foi despertado a sexualidade. E por causa do pecado, muitos outros sentimentos começaram a fazer parte agora da alma desse homem caído. Isso. Aí eles passam a fazer parte da alma. Lembra que eu falei? A sua alma é o seu psique, é o centro das suas emoções e dos seus desejos. Então, passaram então a ter malícia na parte do que se diz respeito à sexualidade, né? E depois começaram a procriar e vieram outras gerações. Até se chegar à questão de quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, de que o homem não era para cobiçar a mulher do seu próximo, até então o ser humano ele se procriava e não era errado eles se procriarem entre si, porque eles, né, tinham que manter as suas descendências. Mas acontece que depois o homem começou com suas depravações, devido à malícia, devido ao despertar da sexualidade. Então começaram a vir então a esse espírito de malícia e tantos outros foram adentrando. E eles entram, esses espíritos dominadores da malícia, da sexualidade, através de 5 sentidos. Só fazer uma correção, enquanto a Lídia falava, eu disse o despertar da sexualidade, não que não havia sexualidade entre o primeiro casal. Existia sexualidade sim, mas de uma forma pura e de uma forma que estava de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Esse despertar da sexualidade já foi um despertar assim para o lado já da malícia, né? Perdeu-se aquela
parte da pureza, da inocência. Amém? Isso, e aí então, nós temos que entender que nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais porque nós viemos de Deus, Ele nos deu vida e nós voltaremos para Ele. Então, primeiro o homem é um ser espiritual, depois o homem é um ser carnal, né? Um homem natural. Então, na verdade, nós precisamos entender que esses 5 sentidos é tudo o que o homem passou a ver, ele passou a desejar. Aquilo que ele ouve, ele tem desejos também. Aquilo que ele apalpa, ele também tem desejos. Então, tudo vai despertar essa parte da sexualidade no homem e na mulher, o desejo das coisas. Tem pessoas que falam, qual o seu desejo hoje? Hoje alguém falaria, o meu desejo hoje era ser rico. Né? Outros teriam um desejo mais simples. Hoje o meu desejo, eu estou com vontade de ir ali na sorveteria e chupar um sorvete. Então, tanto um desejo grande como um desejo pequeno, ele não deixa de ser desejo. E o homem passou, então, a se aperceber mais nessa parte sexual. Né? Então, começou a vir as próximas descendências, que aí nós vemos também que veio depois a descendência de Caim, né? Ali ele matou Abel e já houve mais uma porta aberta do assassinato. Então começou os povos por qualquer coisa entre si, eles se matavam, né? E entrou muito essa parte da sexualidade entre eles. Começou a ser algo assim desmedido. Aquilo que Deus tinha providenciado de tão bom para o homem e a mulher se perdeu no jardim da inocência. Eu gosto muito desse louvor. Inclusive, quem assiste aí a novela Gênesis, né, foi muito bonita aquela imagem de que Adão estava se voltando de novo ao jardim da inocência. Se ele pudesse voltar, voltaria para lá e faria tudo correto, não faria o que ele tinha feito. Então, esse louvor é muito interessante, por quê? Porque realmente perdeu-se a inocência, despertou-se a partir do pecado, a consciência, né? E hoje nós temos também isso que nós vamos falar a respeito de despertar a consciência para a malícia, para o sexo e para a pornografia, né? Então, uma coisa que depois veio Cã, que era Sem, Cã e Jafé, e eles eram filhos de Noé. E começou dali também, vinha a malícia a ponto de que ele viu seu pai bêbado, viu ele nu e debochou por ver os órgãos genitais do pai. E ali Noé, ele amaldiçoa a descendência de Cã. Da Abel ser derribada, vieram outras imitações depois de palácios, né, de várias casas chiques, né, e tudo. Então, eles talhavam nas paredes imagens de deuses com seus órgãos genitais expostos. E eles faziam rituais a respeito disso, né? Então, a humanidade já estava se perdendo depois de Adão e Eva. Eles se perderam na sexualidade. Eles faziam sexo, orgias. Tanto é que depois da Torre de Babel, nós temos o caso de que vieram Sodoma e Gomorra, né? E ali, Sodoma e Gomorra, era terrível, porque a Bíblia diz que Deus abominava e abominou aquela cidade de né, vem justamente do costume dessa cidade, Sodoma e Gomorra. Então, quando você ouve essa expressão sodomia, está relacionado à prostituição, à pornografia, sexo ilícito, sexo de todas as formas, né, que você imaginar. Haja vista que, só complementando aqui, a gente interage assim, Pode eu falar, e a Lídia, nós já estamos acostumados
com essa maneira de interagir, mas mantendo sempre a mesma linha de pensamento. Haja vista que quando Deus enviou ali os anjos, né, para avisar a Ló, para que ele saísse daquela cidade, porque o pecado já estava de uma forma assim que Deus não suportava mais. A palavra do Senhor nos diz que os homens daquela cidade, eles queriam fazer sexo com aqueles anjos, né? Tamanha era a promiscuidade ali daquela cidade. Amém? Isso, e sempre que vocês, só para vocês saberem, a idolatria, ela está relacionada à pornografia, ela está relacionada à prostituição, tá? Toda idolatria, ela está relacionada à prostituição. Por quê? Porque o homem, ele se perdeu depois do pecado. Vou mudar aqui de microfone. Pessoal, é ao vivo, tá? O homem se perdeu, né? E por ele se perder, começaram a levantar povos de diferentes rituais. Não era para trocar? Gente, é ao vivo e a cores aqui, tá bom? Era um microfone aqui. Então, na verdade, o homem se perdeu e os povos começaram a fazer invenções. Então, eles começaram a inventar deuses. E cada deuses, eles falavam que pediam uma coisa. Então, por exemplo, Dionísio, Deus Dionísio, era o deus da sexualidade, né, da fecundação. Íris, Ísis, Diana, a deusa da fertilidade, e foram levantando vários nomes de deuses, e cada um deles ficavam com seus órgãos genitais expostos. E nos rituais, eles se relacionavam ali, as pessoas se relacionavam ali em orgias ali mesmo, né? Falando que era agradável aos deuses. Quando, na verdade, ali eles estão sendo dominados pelo diabo, né? Então, ali a promiscuidade começou a se proliferar no meio deles, porque eles perderam a visão de quem era Deus. Desde Adão e Eva, depois eles perderam o contato de quem era Deus e o que Deus queria a respeito deles. Então, cada povo começou a fazer da sua maneira. Então, é onde que os arqueólogos encontraram, talhados, né, nas paredes, órgãos sexuais. Bora lá. Isso, acho que esse está melhor. E aí começaram, então, a talhar nas paredes deuses. Hoje nós temos uma infinidade de deuses. Então, quando a gente fala de idolatria, ela não está relacionada só à imagem em si. Ela está relacionada à prostituição. Toda idolatria, ela está relacionada à prostituição. Cada deus deles pedem um ritual de uma forma e eles fazem, eles são dominados ali. Como eu falei no começo, nós somos seres espirituais. Como seres espirituais, o diabo, existe uma palavra em que ele impera nisso, nas famílias e nas descendências, que é chamado legalidade. O que é uma coisa legal, tá? Uma legalidade. Por exemplo, o Itamar teve um tempo que ele se acidentou, ele não podia correr atrás de nada de INSS, banco, essas coisas para resolver. Então, foi feito uma procuração, eu levei para ele, ele assinou, foi reconhecido em cartório. Então, eu podia ir ao banco e representar ele e fazer todo o movimento no banco. Eu podia ir... Ela podia ter fugido com toda a minha herança. Eu podia ter fugido com a herança dele, mas não tinha. Aí, na verdade, assim, ele me deu o que nessa procuração? Ele me deu uma legalidade. Então, foi algo legal. Eu podia fazer qualquer coisa no nome dele que era legal. Então, essa legalidade foi dada para o diabo, quando Adão e Eva pecaram. Então, eles pecaram e aí foi aberto as portas para que eles pudessem, os dominadores do mal, atuar. Lígia, posso fazer uma pergunta Pode. aqui? E, gente, só fazer uma pergunta aqui, dentro desse assunto, aqui que o pessoal perguntou, dentro desse assunto que você está falando sobre legalidade, corpo, quais os impactos disso nas nossas vidas? Qual é o impacto de dar essa
essa legalidade nas nossas vidas, assim? O que pode gerar? Isso, é isso que a gente estava tentando chegar nesse ponto, por isso essa introdução toda. Como nós somos seres espirituais, essa legalidade que é dada, não é você que vai sozinho e dá essa legalidade, e aí você passa, então, a ver pornografia ou a se masturbar. Não é isso. Simplesmente é que, se você souber o histórico dos seus pais, sempre você vai ver lá atrás, vindo de bisavó, tataravó, a gente começa a cavucar quem tem tataravó, mas aí você começa a cavucar bisavó, avó e seus pais, você começa a ver que houve algum fato no meio da sua família que desencadeou esse dominador dessa área na sua vida. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, na minha família, a minha mãe, ela foi abusada sexualmente quando ela estava com tuberculose em cima de uma cama, né? E isso gerou uma filha. Nós temos hoje a minha irmã e ao mesmo tempo minha prima, porque foi o irmão do meu pai que abusou da minha mãe. Então, houve ali, nesse ato de abuso, uma legalidade de abuso sexual. A partir dali, todas nós também tivemos problemas com abusos sexuais. Então, há uma legalidade. O diabo impera na área sexual. Então, no meio da minha família, por isso que uma vez eu preguei aqui, falei que se não fosse a misericórdia do Senhor, sabe-se eu o que seria. Porque o que eu tive de namorado homens, só Jesus. Então, na verdade, a gente acaba tendo isso e fala assim, mas eu não quero ser assim, eu não quero fazer isso, por que eu faço? E muitas vezes eu ficava com raiva de mim mesma, porque eu falava assim, eu não quero fazer isso. E junto com esses abusos que você sofre e depois vem o despertar disso na sua vida, você mesmo acaba ficando com raiva de você, mas ao mesmo tempo impera em você a carência. E a carência faz a gente fazer coisas terríveis, né? Então, na verdade, isso vem, é esse ponto que eu quero chegar, vem da infância. Então, quando você é abusado sexualmente na sua infância, você está ainda na sua inocência, na fase da sua inocência. A partir, geralmente, alguns psicólogos, antigamente, hoje já mudou bem a visão a respeito disso, mas antigamente os psicólogos sempre falavam, a partir do despertar da criança dos seus 8, 9 anos, ela começa a se despertar pela sua consciência. Ela deixa de ser infantil, inocente, para a consciência. Então, um abuso faz despertar na criança depois essa área da sexualidade, né? Eu participei do seminário da pastora Tânia Tereza só para completar isso e ficar mais claro a respeito dessa pergunta. E ela sempre conta isso e ela contou lá no seminário. Um pastor, ele falava para os filhos e para a mulher que ele sempre ia no quartinho dele de oração. Então, ele tinha um quartinho lá embaixo no cômodo, em que era o escritório dele, e ele falava que era o quartinho de oração. E que ele queria que todo mundo dormisse, porque de madrugada ele não queria que ninguém aborrecesse ele, que ele ia orar. E aí ele tinha 3 filhos, e 2 dos filhos dele estavam dormindo no quarto. Só que o mais velho pegou e desceu um dia para beber água, e ele chegou na cozinha e ele ouviu uns gemidos. E aí ele foi pé ante pé, para ver o que estava acontecendo, porque ele falou, ou meu pai está tendo um AVC, ou meu pai está tendo um infarto, alguma coisa, porque ele ouvia gemidos. E aí ele foi pé ante pé e ele ficou atrás de uma cortina. E ele viu o pai dele vendo pornografia e se masturbando. Naquele momento, aquele espírito maligno que já estava dominando aquela área daquele pastor, automaticamente excitou também o menino. E o menino vendo também a pornografia, e como o pai se masturbava, ele também, ali mesmo, quietinho, começou a adrenalina subir, porque sobe a adrenalina, e ele começou também a sentir prazer naquilo que ele estava vendo o pai fazer. E aí, só que acontece que, de repente, o pai ouviu um barulhinho, né? Aconteceu lá um barulhinho que ele deslizou. Aí o pai parou e foi ver o que estava acontecendo. Nesse exato momento, o menino subiu as escadas correndo até o quarto e chegou lá, ele tinha que terminar aquele ato da masturbação. Então, foi aonde ele pegou o seu irmão de 3 anos e abusou do seu irmão de 3 anos.
Então, aquele demônio estava atuando ali naquela casa, e aí ele abusou do irmão dele de 3 anos. Mais tarde, esse irmão dele de 3 anos também se tornou um pastor, mas ele tinha assédios, ele fazia assédios a crianças também, a crianças, meninos também. Por quê? Porque ele tinha sido abusado sexualmente naquele momento pelo próprio irmão dele. E aí ele chegou até a pastora Tânia Teresa e falou: eu não aguento mais, porque eu não posso levar mais o meu ministério adiante, porque eu descobri que eu gosto de homens, eu gosto de menino. Então, para que haja uma atuação demoníaca naquela área, é porque houve algum fato que aconteceu na família lá atrás e que o diabo tem legalidade, um dominador do mal tem legalidade naquela área. Isso, uma porta que foi aberta, tem legalidade naquela área. Por exemplo, só uma coisa mais clara, uma pessoa que ela é usuária de drogas, ela não é usuária de drogas porque ela quer. Uma coisa também tem que ficar clara, você que tem esse hábito da pornografia, você não faz isso porque você quer. É porque há uma força imperando bem maior do que você. Porque eu falo isso? Porque eu senti a raiva de mim mesma. Depois que tudo acaba, você fala: que raiva, ai que raiva, por que eu fiz isso? Eu não sou digno de Deus, eu não sou digno de orar, eu não sou digno de ministrar o louvor, eu não sou digno de ministrar a palavra. E aí você fica com raiva de você mesma, né? Porque é isso que o diabo faz. Então, o que acontece? Uma pessoa usuária, ela não está usando drogas porque foi a primeira vez que alguém ofereceu. Alguém lá atrás da família já havia usado, né, aconteceu alguma coisa e foi se proliferando essa porta aberta no meio da família. E aí o diabo sabe que a fraqueza da pessoa é aquela área, ele vai usar contra aquela pessoa, aquela área. Se é pornografia no meio da família, ele vai usar a área da pornografia. Então, uma coisa é bem clara, os pais de vocês, eles não vieram crentes, eles não vieram já evangélicos, eles vieram de outras gerações já do mundo. Então, para eles, é óbvio que na mente deles, na época, estava que é normal o homem se masturbar, é normal o homem ver pornografia, é uma válvula de escape, a mulher não dá conta, quem é casada, né? E aquela polêmica toda, então que pode, que não tem nada a ver com isso. Só que não é assim. Quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, a gente vai ver que o que impera aí é um dominador dessa área. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e dominadores do mal. Esses dominadores são os que dominam a área, né? Nós temos aqui no nosso Brasil, quem domina essa área toda aqui é o dominador da corrupção, né? Então, o dominador da corrupção, ele domina toda essa área. E em cada família há um dominador do mal, que alguém abriu essa porta. E geralmente são autoridades sobre nós. Quer falar? Vocês puderam observar que aqui a conversa é bem aberta, né? Coisa que a Lídia comentou aqui é um fato que ocorreu, é um fato verdadeiro, é a realidade que existe na vida de muitas pessoas, e é uma verdade, é uma realidade espiritual, amém? Então, aqui hoje, nós estamos, não é como as pessoas enfeitam por aí, né? Quando mostra o Rio de Janeiro, por exemplo. Ninguém mostra a favela da Rocinha, ninguém mostra lá para os turistas, né, de lá de fora, a pobreza, a miséria, ninguém mostra o tráfico, eles mostram a praia, os lugares bonitos, os hotéis de luxo, não é verdade? E eles procuram camuflar a verdadeira realidade do Rio de Janeiro, né? Que não é essa cidade maravilhosa somente, como o pessoal diz, né? Então, tratando desses assuntos aqui do reino espiritual, das coisas espirituais, né? É muito profundo, né? O que a Lídia comentou aqui. Amém? E só uma questão aqui, que eu estou vendo aqui as perguntas e alguém falou que isso aí afeta o relacionamento também, né? Isso. A pornografia, ela afeta diretamente o relacionamento. O jovem que pensa, eu vou casar e isso vai acabar.
desculpa falar para você. Se você não for liberto por Jesus, você vai levar isso para o seu casamento, tá? Nós temos experiência disso e nós sabemos como funciona. Em 2020 agora, 13 de março de 2020, eu fui totalmente liberta de muitas coisas na minha vida que eu falava assim, como que eu vou falar isso para um líder? E ele vai me escorraçar, ele vai me colocar para fora da igreja, ele vai, né, falar, imagina, como que você então é uma missionária, como você... Gente, mas são coisas que antigamente eu não entendia, que essa força maior, ela interage sobre nós, né? Você coloca na sua cabeça um propósito de que assim, não, eu não vou ver, eu não vou fazer, eu não vou falar, ou eu não vou pegar, ou eu não vou isso, ou eu não vou aquilo, qualquer que seja o seu vício. Mas é algo tão maior e dominador sobre você, que quando você vê, você já está praticando. Então, para o casamento, geralmente os jovens levam isso para o casamento, e nós já vimos e atendemos pessoas que já acabaram com o seu casamento justamente por causa dessa área. Porque ela não é conversada. Geralmente, um dos cônjuges que tem esse problema tem vergonha de falar. Por isso que eu e o Itamar, na minha casa, nós sempre sentamos com nossos filhos e a gente sempre foi muito aberto. Então, a gente sempre fala de tudo. Quando eu conheci o Itamar tinha 33 anos. Com 34, ele casou, então eu tinha 24 e ele 34. Então, quando eu conheci o Itamar, eu já falei logo tudo sobre a minha vida, porque eu não queria que deixasse dúvidas sobre isso, a respeito disso, e o que ele enfrentaria, e se ele estava disposto a enfrentar isso comigo e por mim, porque até então eu só sofria rejeições. Como toda a minha vida eu sofri rejeições, porque o meu pai não queria que eu nascesse, então havia uma carência muito grande. Então eu me relacionava com homens, e geralmente com homens que fossem mais velhos do que eu. Tanto é que o Itamar é 10 anos mais velho que eu. Por quê? Não parece. Mas por quê? Justamente por causa dessa carência paterna, né? Então, geralmente, as mulheres, quando elas têm uma carência materna, elas tendem a procurar mulheres do seu próprio sexo, porque elas têm uma carência materna. A pastora Tânia Teresa, no seminário, ela é bem aberta também, ela fala muito a respeito disso. O prazer de uma mulher com a outra é ela poder acariciar os seus seios, ela deitar em cima dos seus seios e tudo mais. Há esse ato entre mulher com mulher. Mas o que isso significa para ela? Significa que ela é carente de mãe. Como ela não teve uma mãe presente na vida dela, ela quer mostrar para a mãe dela que ela pode ser amada por uma outra mulher. Então, o diabo vai atuar nessa área a ponto de que ela sinta prazer em outra mulher, alguém do mesmo sexo. A mesma coisa, o homem. Se ele tem a carência paterna, ele vai procurar também alguém do mesmo sexo. E, principalmente, se ele foi abusado sexualmente com outro homem. Né? Então, sempre vai procurar essas tendências. Então, na verdade, quando eu casei com o Itamar, eu deixei o verbo todo rasgado para ele, para saber se realmente ele me queria. Eu falo sempre que o Itamar é o meu remidor. Né? E assim, a gente procurou durante o nosso casamento, nós vamos fazer esse ano 25 anos de casado. Eu casaria de novo, e de novo, e de novo com o Itamar, com a mesma pessoa. Então, ele sempre me compreendeu, sempre orava por mim, e eu sempre buscava libertação em várias áreas da minha vida. Mas eu não podia chegar para alguém que fosse me esculachar, porque isso que vocês estão ouvindo hoje, sempre foi um tabu dentro das igrejas. Sempre ter que falar com alguém, falar escondidinho. E os jovens não tinham essa oportunidade que vocês estão tendo hoje, de falar abertamente sobre o sexo, sobre essa parte de pornografia. Então, muitas coisas ficaram escondidas dentro das igrejas. E você não podia falar para líderes, porque realmente você ia ficar de disciplina. E da disciplina, ela mal compreendida, levava o jovem para fora da igreja. E até mesmo quando um assunto dessa natureza era levado diante de algum líder ou de um pastor, a questão era tratada de uma forma assim muito superficial, né? Era aquela situação, vamos orar, né?
Então, simplesmente se orava ali, amém. Então, era uma coisa muito superficial. Assim, Era o vamos orar e você Isso. tem que deixar. Mas nunca ninguém falava como é que você deixa. Né? E hoje nós temos aqui instruções para vocês de como você pode trabalhar em cima disso. Legal que eu achei que vocês falaram que tudo isso, né, que gera nas pessoas tem uma raiz, né? Ou seja, vem de algum lugar, então eu queria que vocês falassem, tem até uma pergunta muito interessante aqui que diz assim, ó: hoje vivemos em um mundo militante que prega o conhecimento do nosso próprio corpo. Ou seja, eu tenho que me conhecer, tal pessoa tem que se conhecer para eu saber como levar a vida, sendo que isso é uma visão errada, né? Eu não preciso me tocar para me conhecer, essas coisas. Isso, é verdade. Inclusive, isso começa a trazer dúvidas até mesmo na sexualidade do jovem. Porque ele se conhece e ele muitas vezes não gosta do que ele vê no seu corpo. Então, aí ele acha que encontrando no outro vai ser mais legal, né? E essas curiosidades, elas acabam abrindo portas e mais portas. Na verdade, uma coisa, você não precisa ter dúvida da sua sexualidade. Muitos dos jovens já chegaram para nós no atendimento e falaram: eu tenho dúvida da minha sexualidade. É simples você reconhecer a sua sexualidade. Você nasceu com um pênis? Ok, você é homem. Deus jamais erraria em colocar um pênis numa mulher. Deus jamais erraria em colocar uma vagina num homem. Então, ele jamais erraria o sexo do qual você nasceu. Então, isso é óbvio. Você tem que colocar na sua mente: eu não tenho que ter dúvida a respeito da minha sexualidade. E essas dúvidas a respeito da sexualidade, elas vêm por causa dos abusos. Em alguma vez ou área na sua vida, você foi abusado sexualmente, você foi tocado de forma diferente e que te trouxe dúvidas, né? Então, assim, hoje a gente vê que as pessoas, elas parecem que precisam se tocar, e o que menos você precisa é se tocar. As meninas já sabem o que elas têm seios, elas têm bumbum, elas têm a vagina, elas têm os seus órgãos sexuais, ela é bonita do jeito que ela é, se ela é mais gordinha, se ela é mais magrinha, se ela é o corpo dela, é a genética dela, ela se aceita como ela é, e ela é bonita daquele jeito sem precisar mostrar exatamente o que ela é. O rapaz também, no banho, os banhos demorados, isso fazem com que você se acaricie, você pense, né? Homens têm máquina fotográfica na mente, então vê, fotografou e depois no banho vai lembrar aquilo. Então, automaticamente, o diabo, ele sabe daquilo que está passando naquele momento no seu corpo, adrenalina, e aí ele vai atiçar aquela área justamente para você ficar se acariciando, se tocando, até o ponto de você não aguentar e aí você entrar nesse pecado da masturbação. Só para complementar que o Caio falou, a respeito da pergunta que ele fez, de conhecer o corpo, isso daí já também vem de uma cultura que os estudiosos dentro da teologia, fala-se muito a respeito do gnosticismo, né, ou os gnósticos, ou seja, essa filosofia, essa cultura, ela estava adentrando na igreja nos dias de Paulo ali, e Paulo ele traz ali cartas, né, para as igrejas fazendo essa correção, porque existia uma ideia de que Deus ele só está preocupado com a sua alma, com o seu espírito, e que o seu corpo, o que você faz com o seu corpo não influencia nada. Deus ele quer somente o seu coração, né? Então essa cultura já vem desde lá de trás, e isso daí é refutado biblicamente. Então essa cultura já existia desde lá de trás, adentrava dentro das igrejas, né? E é conhecido como gnosticismo. Pessoas que valorizam somente a sua alma e o seu espírito, elas não se importam com o seu corpo em si. E a Bíblia é muito bem clara em dizer que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Amém? Isso, e na verdade, por ser morada do Espírito Santo, não existe quando você está vendo pornografia ou você se masturbando. Gente, pornografia, a masturbação, ela sempre está concernente à pornografia. Não tem como você ver pornografia e não sentir nada. Então, ela sempre vai estar junto, as duas andam juntas, né? Então, na verdade, quando você está vendo e você está praticando aquele ato, no momento, o Espírito Santo, ele não vai sair de você, ficar do lado de fora e esperar que você termine o que você tem que fazer para
que ele adentre novamente dentro de você. Na verdade, ele está ali dentro de você e ele habita dentro de você. E a Bíblia, ela é bem clara em falar que não é para nós entristecermos o Espírito Santo. Então, de que forma que o cristão, ele entristece o Espírito Santo? Não é só quando ele xinga, não é só quando ele rouba, não é só quando ele fala alguma coisa desnecessária, não é só quando ele fofoca, é principalmente quando ele vê pornografia e ele se masturba. Então, automaticamente está entristecendo o Espírito Santo. Mas você tem o Espírito Santo. Ele vai te alertar depois que você fez errado e que é necessário você se arrepender. É uma luta constante. Só voltando um pouquinho a respeito de relacionamentos, realmente a pornografia, ela quebra relacionamentos. Ela quebra casamentos, ela quebra noivados, ela quebra namoro, né? Porque muitas vezes no namoro, o rapaz, ele só de tocar assim um pouco mais arrochado na moça, automaticamente ele já vai ficar, né, com o Hulk verde, né? O sinal verde. Já vai ficar com o Hulk aí aceso, como diz o Cláudio Duarte, né? Corrigindo, o David Banner vai se transformar no Hulk. Então, assim, e aí naquela... Pastor Cláudio Duarte fala muito sobre isso, verdade. E aí, naquele momento, o que acontece? Ele não quer interromper aquela adrenalina, aquele desejo gostoso que está subindo, né, acalorado e tudo. E aí começa, passa a mãozinha daqui, passa a mãozinha de lá, e quando vai ver, muitas das vezes a moça cede, muitas das vezes ela não quer ceder. Então, acaba-se tendo esses hábitos e ele insistindo, a moça acaba, então, desistindo do namoro, porque, então, isso indica que ele quer alguma coisa antes do casamento. E a então, quebra de relacionamento com Deus também, isso, né? isso que eu ia falar. A sua comunhão, depois a pessoa fica envergonhada, frustrada, né, por ter cometido aquele ato, aí ela se sente indigna, aí o diabo... Aí ele entra na situação também, né? Porque tudo isso envolve a questão espiritual. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o nosso acusador, né? Ele nos aponta diante de Deus 24 horas, né? Constante. Então, nesse momento, ele vem e começa a acusar, a trazer acusações. Está vendo? Você não presta. Está vendo só? Você não vale nada. Está vendo só? Você é indigno. Olha, Deus não vai mais olhar para você. Deus não quer mais saber de você, né? Então isso traz muita frustração, né? E nós tivemos que trabalhar bastante no nosso casamento a respeito disso, porque o Itamar era um jovem de 34 anos, nunca teve uma namorada, né? Nunca beijou. Eu fui a primeira e a última da vida dele. Então, imagine quando o homem começou a namorar comigo, né? Então, assim, em um ano nós namoramos, noivamos, começamos a namorar em janeiro, em junho a gente ficou noivo, em dezembro a gente casou, né? Não Posso fazer um comentário em cima disso que você está falando? Aproveitando o gancho aqui, viu, irmãos? Essa é uma questão muito importante também, como a Lídia comentou aqui. Nós começamos a namorar, eu com 33, ela com 23. Em apenas um ano nós namoramos, noivamos e casamos. E no próximo ano já tivemos um filho. E depois veio a bênção dobrada, que foi o segundo, né? Nessa situação Deus até fez um milagre, porque a Lídia, ela tinha uma questão que ela não podia gerar filhos, né? E diante da medicina era um caso raro, que os médicos já tinham dado um diagnóstico para ela, que ela não poderia gerar filhos. Então, mas foi uma bênção tudo o que Deus fez. Então, pegando esse gancho aqui, sabe, eu gostaria de deixar assim como conselheiro, né? Fui convidado aqui como conselheiro, né? Não demorar. Paulo, ele fala que é melhor você se casar do que você se abrasar, né? Então, essa questão, sabe, de não ficar enrolando. Crente não enrola. E nem fica, amém? Crente não fica, né? Porque isso daí é uma coisa que não é para o cristão. Crente, ele ora, ele conhece a pessoa que Deus está colocando ao lado, ele se prepara para o casamento, sabe? Para você não correr o risco de cair na tentação. Só completando também, Caio, a respeito do relacionamento, não pense também que você vai casar e que a sua esposa vai ser a sua salvação.
e que você vai ter os seus desejos e vai fazer sexo toda hora, ok? É normal no início do casamento você ter sexo toda hora, sim. Tá? Eu falo para todo mundo, e todo mundo que vai casar vai saber. E é bom, né? É comum. É bom se você está nas regras do Senhor. Isso, né? se você está nas regras do Senhor, é bom e é abençoado. Então você pode fazer quantas vezes você quiser, né? Então eu quando eu casei, depois vai passando o tempo, né? Aí com o tempo você fala, sexo, eu me lembro vagamente disso. Só ficou na lembrança. Sexo, você falou sexo. Brincadeira. Né? Mas na verdade assim, então, mas o pensamento de quem tem o vício da pornografia é que sua mulher vai te salvar a respeito disso. Só que com o passar do tempo, você vai ver que não funciona dessa forma. Né? Depois o jovem, quando ele casa, ele vê que várias tarefas e várias coisas ao mesmo tempo que estão ao seu redor e ao redor da sua esposa, jovem ainda, vai influenciar de forma que vocês não vão conseguir suprir um ao outro naquele momento. E aí esse é o problema de, naquele momento, o diabo, ele conhece a fragilidade de um dos dois e ele vai atuar para que ele possa se ver pornografia e se masturbar. Então, neste momento, eu quero só alertar você e conscientizar que se você fizer isso dentro do seu casamento, você está em adultério, tá? Se você vê pornografia e se masturbar dentro do seu casamento, você sendo casado, você está em adultério. Ok? Por que você está em adultério? Ah, mas eu não estou com aquela mulher. Mas você está vendo uma mulher que não é a sua mulher. Você está apreciando um corpo que não é a sua esposa. E você está se tocando como se você imaginasse que fosse aquela pessoa daquela tela que está fazendo isso em você. Então, você está sentindo prazer em outra mulher que não seja a sua mulher. Então, todo casal que jovem ainda, que casa e acha que a mulher vai salvar você disso, não salva. O que salva o seu casamento é vocês terem conversas e diálogos constantes e abertos. Por exemplo, olha, amor, eu sei que você está cansada hoje, sempre teve isso na minha casa, então o Itamar sempre conversou, eu sei que hoje você está cansada, isso, mas eu não estou me aguentando. É óbvio que a mulher, de alguma forma, não, mas a gente tem que falar abertamente. Ele está acostumado comigo, sem que cortes. eu falo isso vermelho? naturalmente. Né? Por que precisa ter essa abertura? Nós não temos vergonha disso, de nos expor. Então, é melhor nós dois nos expormos e saber o que nós estamos falando do que outra pessoa falar depois. Ah, mas vocês se expuseram, isso e aquilo. O jovem precisa saber de tudo. E o que quiserem saber, nós estamos abertos. Então, a mulher, com sabedoria, ela vai entender que a queda do seu marido lá atrás foi a pornografia. Então, ela tem que agir com sabedoria. E aí que ela vai ser sábia. A mulher sábia, edifica a sua casa. Então, ela não vai abrir aquela brecha para o marido. Então, mesmo que, mas eu não estou com vontade, eu não estou. Você vai fazer o seu papel de esposa. Porque a Bíblia fala que quando eu me casei, o Itamar passou a ser dono do meu corpo. E eu passo a ser dona do corpo dele. Então, eu posso pedir isso a ele. Eu não posso pegar à força. Quando o marido pega a mulher à força, não, mas tem que ser assim, aí sim ele está sendo um abusador. Tá? Agora, quando é conversado, é dialogado isso, e a mulher entende que a fraqueza lá de trás do marido era a pornografia e a masturbação, ela sendo sábia, ela vai conseguir contornar essa situação e satisfazer o seu marido. Isso fique bem claro para quem vai casar e para quem é jovem casado, tá? Porque você abre brechas para o seu casamento. Interessante também, dentro desse assunto, vocês vão falando, eu estou pegando as questões que vão se encaixando, né? E uma questão aqui que eles colocaram, uma pergunta, foi assim: por que a pornografia para o homem é instinto e para a mulher é um tabu? Aí, essa pessoa quis falar aqui, né, que muitas vezes a gente vê os homens falando, né, muito sobre masturbação, os homens se masturbam, só que a mulher também se masturba e isso não é muito falado, né? Então, entrar num casamento, a mulher ou o homem, é algo muito ruim
sendo que os dois também podem estar propícios a estar se masturbando, fazendo essas coisas. Isso, hoje não é, antigamente não era falado tanto a respeito de mulheres que viam pornografia e se masturbavam, mas com o tempo das gerações sendo mudadas, hoje está bem aberto a respeito disso. Mulher vê pornografia? Vê sim. Mulher se masturba? Se masturba sim. Mulher tem o seu jeito de masturbar, de sentir o seu prazer? Sim. Só que não é falado sobre isso, parece que tende só a cair em cima do homem, né? Mas, na verdade, acontece com muitas mulheres e muitas meninas, a gente vê isso aberto. Principalmente hoje, que cada um decidiu nesse mundo abrir o armário e sair de dentro dele. Então, porque houve históricos de abuso lá atrás, de rejeições e de carências. Então, é onde as meninas, principalmente, se descobriram e descobriram que gosta de mulher, alguém do mesmo sexo. Então, há sim esse ato de masturbação e pornografia no meio das mulheres, sim. Se você cavucar lá atrás, você vai saber que lá atrás, alguém da sua família, talvez sua tataravó, sua bisavó, sua avózinha, também já foi adolescente, também já foi jovem e não foi tão santinha assim. Até isso a pastora Tânia Tereza fala dessa forma, e é verdade, que aí a gente vai ver que também praticaram isso lá atrás, só que ficou no escondidinho. A masturbação para o homem não é válvula de escape, é pecado. A poluição noturna, sim, ela é algo que acontece com o adolescente quando ele está entrando na fase da puberdade, porque ali está sendo criado no órgão genital dele muitos espermatozoides e começam a se aflorar isso dos hormônios, e ele não sabe como se desfazer daquilo. Antigamente, então, havia-se muito sobre isso, e ele acabava tendo o chamado sonho molhado, né, também. Então, acordava todo molhado, então a poluição noturna. Isso é normal? Sim. Isso é normal. O que não é normal é constantemente, né, isso acontecer, porque aí precisa se ir ao médico, porque toda noite acontece a poluição noturna, que é um ato inconsciente. A poluição noturna, ela é um ato inconsciente, ou seja, você não manipula os seus órgãos genitais. Você apenas dorme, não está pensando em nada, e quando acorda, acorda molhado. Ok? Agora, a partir do momento que você sonha e que você manipula o seu órgão genital, sim, é chamado de masturbação. Então, a mulher, ela também. Só que dentro de um casamento tem que se conversar a respeito disso. A mulher, ela tem o seu jeito de ser tocada. Então, ela pode conversar, se ela tem esse vício que veio de lá de trás, ela pode conversar com o seu marido e ambos concordarem da melhor forma como ela gostaria de ser tocada. E isso também pode ser, tipo assim, ou para o homem, para a mulher. Na verdade, se a mente dele está cheia disso, com certeza, no sonho ou qualquer coisa, ele vai ativar. Vai ativar, ou seja, tipo, qualquer coisa que ele vê, ele vai colocar, por exemplo, em objetos, coisas sexuais. Então, tipo, a mente tem que ser renovada também, né? Tem que ser renovada. A nossa mente, ela tem que ser renovada constantemente, e até mesmo nós temos assim, sabe, você tem uma tecnologia na sua mão. Essa tecnologia da sua mão, você pode controlar ela. Ela não pode te controlar. O que está acontecendo no meio da nossa juventude hoje, e da nossa humanidade em si, porque muitos homens já casados e de idade ainda têm esses hábitos ainda, né? Então, na verdade, você tem um instrumento nas suas mãos em que você tem o domínio sobre ele. Mas, ultimamente, o que está acontecendo é que a tecnologia está tendo domínio sobre nós. Então, uma das coisas que a gente sempre fala, sabe? Coloca lá um bloqueador, né, de aplicativos. Então, o meu celular, por exemplo, o meu celular, ele é aberto. Então, os meus filhos, eles abrem meu celular a hora que eles quiserem, o meu marido abre meu celular a hora que eles quiserem. Em casa é tudo muito aberto. Então, na verdade, assim, tem um bloqueador de aplicativos e eu coloco no meu, já coloquei no do Itamar, justamente para que a gente não receba imagens, né, e que a gente também não acesse imagens, né? Então, por exemplo, o jovem não... O homem, principalmente, não precisa muito. Basta aparecer lá uma imagem lá no celular, né, ele está passando, navegando, aí aparece de uma anúncio de lingerie. Aí aquela lingerie,
já chamou a atenção dele. Então, aquilo ele já fotografou no seu subconsciente. Na hora exata, o diabo ele já sabe que você fotografou aquilo, que te deu uma vontade, te deu um desejo. Na hora certa, ele vai usar aquilo contra você, para que você caia em tentação. Então, a gente precisa ter cuidado com aquilo que nós vemos, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente ouve. Também o homem é levado, e a mulher também, pelas palavras. Começa um galanteador, né, começar a ter lábia sobre a mulher e falar coisas que ela não ouve o namorado falar, ou não ouve o marido falar, ou não ouve o noivo falar, para ver se também ela não cai na tentação de gostar daquilo, ver que é uma porta aberta, né? Então, são os nossos 5 sentidos, o que eu vejo, o que eu toco, o que eu ouço, o que eu experimento, né? Nesse caso, aí seria 5 portas, né? Que se abrem, são os nossos 5 sentidos. E foi aí que ocorreu a queda, né? Você vê que Satanás ele já adentrou na vida do homem através destas portas, né? Porque a palavra do Senhor diz que a mulher ela ouviu, depois ela viu o fruto, depois ela tocou no fruto, ela sentiu o desejo de degustar aquele fruto, né? Então ali foram 5 portas que se abriram, na qual o inimigo adentrou, né, e trouxe a queda. Amém? Isso, e na verdade assim... Só para complementar essa questão que o Caio falou também, a respeito de o que você está alimentando a sua mente, né? E a Bíblia, ela é bem clara em dizer que a boca ela fala daquilo que está cheio o coração, né? Então, o que é que tem na sua mente? A palavra do Senhor, ela diz que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas que são lá de cima e não nas coisas que são dessa terra. Amém? Então, aquilo que nós alimentamos na nossa vida é que vai ficar mais forte. O que é que eu estou alimentando mais? A minha carne ou a minha alma, o meu espírito, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus? Ou eu estou alimentando a minha carne através daquilo que o mundo me oferece? Que na verdade a carne ela é alimentada pela alma. Então é aquilo que eu falei no começo, tá? O nosso espírito, o Espírito Santo habita no nosso espírito. E a nossa alma, que é o nosso psique, a sede dos nossos desejos e emoções, ela sempre vai trabalhar de forma deleitosa para que a nossa carne ela possa agir naquilo, né? Para que traga um prazer, uma saciedade daquilo realizado, né? E a pornografia ela é bem antiga a respeito do que eu falei dos deuses, né? Que eram os órgãos expostos. Hoje você não vai ver nenhum deuses desses talhados numa imagem de madeira ou de gesso com o órgão genital para fora. Alguém aqui já viu? Ninguém vê mais, porque foi tirado e posto como santidade. Então, os deuses de hoje, eles são postos como santidade. Mas, na verdade, isso foi a tecnologia entrando no mundo e agora você tem acesso à tecnologia. Você tem um celular na mão, você tem todo um mundo aqui dentro, né, na palma da sua mão. Então, você vai acessar aquilo que você quer acessar. Uma das coisas que o jovem precisa saber é que quando ele está acessando o celular, vocês já devem ter visto aí nas séries da Record, das novelas, o diabo, né? Alguém figurando ele. Então, ele sempre vai ficar atrás. Então, eu estou aqui vendo o celular, ele está aqui. Ele está olhando o que eu estou olhando. Dependendo do que eu olhar, ele já vai trabalhar em cima daquilo. O que o diabo não consegue trabalhar é no meu pensamento. Então, aquilo que eu não falo, aquilo que eu não pronuncio e só penso, é só Deus e o Espírito Santo pode trabalhar. Agora, aquilo que eu faço alguma menção de alguma coisa, por exemplo, passou aqui e eu estou vendo algo e de repente, nossa, que saradão. Só de eu fazer assim, o diabo já viu o que eu estou vendo e ele vai trabalhar em cima daquilo, né, para me tentar a respeito daquilo.
Por isso que nós devemos assim saber que Jesus ele foi tentado em todas as áreas da sua vida e constantemente nós vemos na Bíblia que ele se retirava para orar. Porque era necessário que ele orasse, porque havia muitas tentações na época. E não é diferente hoje. Hoje o jovem tem vários tipos de tentações na sua vida, principalmente a questão da pornografia. E a pornografia ela traz muito desastres emocionais. O que mais nós temos visto são jovens que hoje não sabem lidar com isso e se sentem frustrados, enojados de si mesmo, muitas vezes, culpados por ser dessa forma, por não conseguir lidar com isso, não conseguir sair disso, e essas frustrações, elas trazem depressão. Então, uma pessoa que ela tem transtorno de ansiedade, ela precisa ter uma válvula de escape. Então, ela acha que na pornografia ela vai se aliviar e vai ficar tudo bem, mas não fica tudo bem, fica pior. Uma coisa que precisa diferenciar é quando eu tenho vício da pornografia. O vício da pornografia, ela se dá quando constantemente você tem esse hábito de manipular o seu órgão genital e de você ver pornografia, tá? E aí, constantemente isso, tem que ser todo dia, tem que ser toda hora, tem que ser toda vez que eu vejo, toda vez que eu toco, toda vez que eu ouço, passa alguém no ônibus, eu observo isso, o corpo daquela pessoa. 24 horas a pessoa ela fica pensando em pornografia e fica pensando em nudes, nudez, e de como é aquela pessoa, olha uma pessoa e imagina como ela é. Então, automaticamente, essa pessoa a gente pode falar que ela tem o vício, ela é viciada na pornografia. Quando a pessoa não é viciada, isso acontece esporadicamente na sua vida. Então, a cada 2, 3 meses, acontece uma tentação, alguma coisa, ela cai em tentação, né? E aí ela pratica aquilo. Então, ela vê a pornografia e pratica a masturbação. Então, isso não é vício, mas é pecado. Tá? Então, fica esclarecido aqui o que é vício. É aquilo que você vê todo dia, toda hora, todo instante. Você imagina, e eu já vi pessoas falar assim, eu olho para uma pessoa e vejo ele pelado. Meu Deus, como pode isso? Eu consigo ver a pessoa, ela não está vestida na minha frente, ela está pelada. Então, esses tipos de imaginação já são realmente dominadores do mal a respeito daquilo e é vício. Agora, quando esporadicamente ela vê pornografia uma vez lá na vida e outra não sei na onde, que aconteceu uma tentação, ela sentiu prazer ou desejo por alguém, isso não é vício, porém é pecado. Eu anotei uma frase que eu achei muito interessante essa frase. Essa frase diz assim: você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. Amém? Abrindo um parênteses aqui, já deixando aí para as próximas lives, né? Não sei se na próxima a gente já conclui, ou se vai ter mais uma ou outra ainda, Deus é que sabe. Mas a Lídia estava comentando aqui a respeito de Jesus, né? E eu até pensei comigo aqui, a palavra do Senhor, ela nos fala que Jesus, ele se retirava constantemente para orar. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus, em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado, como homem. Jesus como homem, como jovem, como um adolescente, né? Como um homem formado agora com seus 33 anos, mas a Bíblia diz lá em Isaías que Jesus em tudo ele foi tentado. Ele era homem de dores, experimentado no trabalho. E a Bíblia nos mostra que Jesus constantemente, ele se retirava para orar. Mas eu penso comigo e a palavra de Deus nos leva a esse entendimento. Jesus ele fazia isso simplesmente porque ele queria nos deixar um exemplo? Ou Jesus ele fazia isso porque ele na sua natureza de homem, ele sentia a necessidade de estar orando, de estar buscando em Deus e na palavra de Deus um revestimento espiritual para que ele pudesse vencer também as tentações como homem? Amém? Pense aí você comigo. Eu
tenho esse entendimento que Jesus, tudo que ele fez, quando ele orava, quando ele buscava a Deus, é porque ele sentia a necessidade de orar, de buscar a Deus para poder vencer os desejos da carne, sim, as tentações, sim, porque afinal de contas ele era homem, assim como eu, assim como você que está me ouvindo. Amém. Aqui através dessa live, amém? Amém. Eu queria deixar para vocês claro algo, que todas as vezes você tem que pensar que quando você entra no mundo da pornografia, automaticamente você também está fazendo parte da organização criminosa do nosso país a respeito de pornografia. Você está contribuindo para que a pornografia ela seja expandida no mundo, dentro do nosso Brasil e fora do nosso Brasil. Eu vou te falar por quê. Porque os sites de pornografia, quanto mais acessos as pessoas fazem nesses sites, maiores são os valores que eles recebem a respeito disso e que eles façam propagar a questão do sexo, né, da pornografia, do sexo ilícito. Então, na verdade, ali nós temos que pensar que existem muitas meninas e meninos, muitos jovens, adultos, que eles são pagos para isso. E eles estão sendo pagos através daquilo que você acessa. Então, todas as vezes que você acessar pornografia, eu queria que você colocasse isso na sua mente. Você está contribuindo para o crime organizado de escravização de homens e mulheres, crianças e adolescentes na sexualidade do nosso país e fora do nosso país. Você está também ajudando na escravidão de adolescentes, mulheres, né? Muitas meninas, elas são aliciadas e elas acham que é uma vaga de emprego e elas entram nesse mundo e elas são obrigadas a serem escravas do sexo e elas não conseguem sair porque são ameaçadas ou a sua família é ameaçada. Então, a propagação, ela se dá com cada clique que você dá para você assistir a um filme pornográfico ou uma série ou ali um vídeo rápido. Cada vez que você acessa é contabilizado isso. Então, o cristão, muitas vezes nós queremos ser santos, a ponto de nós falarmos assim, bater no peito, né, como aquele fariseu e falar, não, eu sou santo. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas cada clique que você dá, você também é um criminoso. Você faz parte disso. É sério. É muito sério isso. Então, a primeira coisa que você precisa trabalhar na sua mente é, eu estou fazendo parte desse crime organizado? Meu Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. E parar de acessar isso. Existem, como eu falei, bloqueador de aplicativo. Peça para alguém colocar uma senha que você desconheça, ou coloque uma senha que você esqueça depois. Igual eu fiz, se me falarem qual é a senha, eu não sei, porque realmente tanta coisa para lembrar, a gente esquece. E não acessar essas coisas no seu celular. Então, eu não recebo imagens, nem mensagens, nem nada no meu celular. Né? Então, isso é muito importante, você não participar do crime organizado no nosso país. Existem muitas crianças escravizadas, existem muitas moças e adolescentes escravizadas. Nós já vimos noticiários, nós já vimos matérias na televisão a respeito disso, e a gente vê constantemente a respeito disso. Então, que você não faça parte disso. Se arrependa. O caminho para a libertação é o arrependimento e o confessar do pecado. Ah, mas eu sou noiva, já estou me casando, então eu vou te aconselhar algo. Confesse e deixa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, a misericórdia alcança. Você pode não confessar e se casar a si mesmo. Então, as pessoas que não confessam e se casam, ela está, infelizmente, levando para o seu casamento uma porta aberta que pode se proliferar na vida dos seus descendentes futuros, que são os seus filhos e os filhos dos seus filhos. A palavra de Deus diz assim, visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, é um tempo que ele está dando de visitar os seus avós, sua mãe, seu pai, você,
né, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, que é a 4ª geração. Então, é um tempo que ele dá. E tudo é muito presente no reino espiritual. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Então, não há um espaço de tempo como há no nosso hoje, de mês, ano, né, segundos, minutos. Não existe isso para Deus. Então, para o diabo também não. Então, é muito presente. O que eu fiz no passado, ficar muito presente hoje, se eu não me arrepender, e ser proliferado na vida dos meus descendentes. Então, o caminho é o arrependimento e o confessar dos pecados. Amém. E para finalizar, a gente já está encerrando, mas é só para falar aqui para vocês, galera, a gente está fazendo uma série, então a gente vai falar mais sobre isso. Hoje a gente falou alguns princípios de como vencer a pornografia, mas para encerrar, Itamar e Lídia, eu queria fazer uma última pergunta no qual eles fizeram aqui. Pode fazer. Que diz assim, ó: sabemos que para vencer a pornografia é necessário orar, mas existe outra solução? Sim, a solução é essa, é o confessar e o deixar. Então, assim, como eu deixo isso? Primeiro, eu confesso em arrependimento. Quando há arrependimento no coração do homem, o próprio Espírito Santo começa a fazer mudanças dentro do nosso interior. E ele faz mudanças no nosso físico. Eu falo isso por quê? Porque você passa a não ter mais esses desejos. É incrível isso, mas isso você passa a ver como algo tão assim, o seu corpo com uma normalidade de que você não precisa daquilo. O próprio Espírito Santo faz isso dentro de você. Então, para você não só existe orar, mas existe o arrependimento. Senhor, eu me arrependo, eu não quero mais fazer. E é interessante que Deus, ele conhece o intento do coração do homem, se realmente ele não quer mais aquilo. Então o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar naquilo. Agora, se ele fala que ele não quer, mas o pensamento dele de primeira, ele já pensa logo na primeira oportunidade nisso, então não há arrependimento, existe um remorso, né? Então o arrependimento, ele traz a confissão de que você não quer mais aquilo escondido na sua vida. Então, é preciso confessar para um líder que trabalha nessas áreas, para que seja desligado no reino espiritual. E a gente fala por que um líder, ele pode desligar isso no reino espiritual e tem que ser um líder. Porque foi um líder na sua casa que abriu essa porta lá atrás, foi alguém de autoridade. Então, precisa alguém de autoridade fechá-la. E a Bíblia diz que tudo o que eu ligar aqui na terra será ligado no céu, mas também tudo o que eu desligar vai ser desligado. Então, quando você confessa, automaticamente com o arrependimento e a confissão, o líder vai desligar isso no reino espiritual e o diabo vai começar a perder força a respeito disso na sua vida. Ok? Não que você não vai ter mais desejos, mas você não vai pender mais para este lado, porque para você, assim, é algo que é fútil, você não precisa mais daquilo. O próprio Espírito Santo faz esse papel de convencer. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence do pecado em que nós estamos praticando, de não fazer mais. Ele nos convence da justiça de Deus a respeito de que se eu não me arrepender daquilo, e ele me convence do juízo final que no grande dia do tribunal de Cristo vai passar lá a minha vida. E eu vou responder por aquilo. Então, o Espírito Santo, ele é maravilhoso para nos convencer a respeito disso. Eu só contando um fato da minha vida, quando na minha conversão, né, no início assim da conversão, eu tinha esse problema e eu tive que ser muito rígido. Ou seja, tipo, por exemplo, a gente hoje, na verdade, na época, faz uns 5 anos, 6 anos, tinha muito Facebook. Estava começando o Instagram, mas o Instagram não era tão famoso assim. Mas o Facebook, eu tive que ser muito rígido. Por quê? Porque eu ficava muito tempo no Facebook e a palavra é certa, aquela palavra que diz um abismo chama o outro. Abismo. Ou seja, você está ali e do nada aparece uma foto de uma moça, de alguém, Isso. e aí você cria o desejo, aí você quer ver mais coisa. Então, um fato da minha vida, eu tive que ser muito rígido. Tanto que
eu acho que para vencer essas coisas, acho que você tem que estar firme em ter um encontro com o Senhor, né? Aí eu estava muito, muito firme de ter esse encontro com o Senhor. Aí eu falei, Senhor, eu quero mudar realmente de vida, sabe? E aí nisso eu falava e o Espírito Santo começou a forjar meu coração de que eu tinha que mudar. Então eu comecei a ser muito rígido. Então eu estava ali no Facebook, eu vi uma foto de uma moça muito bonita, eu já saía. Tanto que para abster mesmo esses sentimentos, esses desejos, eu tive que ficar meses sem Facebook, meses tipo sem Instagram. Então tipo, acho que Que é a renúncia, no caso, a renúncia. Exato. Isso é renunciar. Então, acho que para a galera, assim, eu acho que às vezes o pessoal jovem está com um desejo muito aflorado, né? Ele vai ter que renunciar o Instagram, o Facebook ou qualquer coisa. Então, tipo, às vezes a gente vai ter que ser muito rígido. Tipo, tá passando uma moça na rua e eu não vou olhar para ela. Eu vou ter que segurar os meus olhos para que eu não possa olhar, porque a palavra diz: eu tenho que ser santo como ele é. Então, Isso. o Senhor, se passasse uma moça, ele não ia desejar com olhos maus essa moça. Então, eu acredito que o Espírito Santo ele começa a gerar esse sentimento. E de qualquer as coisas forma, mudam. estaria pecando, você estaria quebrando uma regra que eu sempre falo na escola bíblica. Todo o principado das coisas das nossas vidas e todo o principado disso, das trevas que vem sobre nós, são quebras de regras. Qual é a quebra de regra? Quando passa uma mulher e você vira e você olha, você está quebrando uma regra. Qual é a regra? É o mandamento. Qual é? Não cobiçar a mulher do teu próximo. Então, você automaticamente, você está virando, você está olhando, você está quebrando uma regra. E aí o diabo tem legalidade nessa regra quebrada, entendeu? É como se você estivesse quebrando um mandamento que Deus mandou. Ninguém, Caio, ninguém vê o diabo e ninguém vê ninguém fazer isso. Colocar uma arma na sua cabeça e falar: Itamar, você é obrigado a ver pornografia. Você é obrigado, vai, olha. O diabo não faz isso. E as pessoas não fazem isso na nossa vida, entendeu? Então, é uma questão de escolha. O jovem, ele tem uma escolha. Ele escolhe se ele quer ver aquilo ou não. Ele escolhe. Então, ao mesmo tempo, quando você rejeita algo, as drogas, você rejeita as drogas, você rejeita fumar ou beber, você também tem que rejeitar a pornografia, porque como as drogas e o vício do álcool, a pornografia também é um vício e ele é muito perigoso e destruidor. E hoje nos lares o que mais ele destrói são jovens que não sabem lidar com isso e estão se suicidando. Né, estão se suicidando porque não conseguem encontrar o seu mundo. Né? Então, isso é muito perigoso. Existem os jejuns que o pessoal faz. Hoje eu vou fazer jejum de Coca-Cola. Vou ficar um mês sem tomar Coca-Cola. Não fazem isso? Jejum de televisão. Façam jejum também de redes sociais. Aquilo que está te atraindo. O negócio é que o jovem passa muito tempo sozinho. E para ele se sentir que ele existe, o diabo trabalha na carência e essa carência leva ele a ter esses desejos sexuais incontroláveis. É isso que acontece. Eu queria fazer um comentário. O Caio, ele falou algo que é muito interessante e muito importante, você ser rígido, né? E levando para esse lado, a palavra do Senhor, ela nos diz que aquele que quer vir após mim, Jesus disse, né? Negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Em que sentido? Perder a vida, né? Em negar, renunciar. É justamente isso. Jesus disse: se o teu olho ele te faz escandalizar, arranca o teu olho, lança ele para longe, porque é melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que você ir perfeito para o inferno. Se a tua mão direita te faz escandalizar, corta ela fora. Né? Então Jesus está usando aqui uma simbologia, uma metáfora, não é verdade? Mas falando a respeito de coisas espirituais, no sentido de renunciar. Não é fácil, mas a palavra de Deus ela nos oferece meios.
né, como foi feita a pergunta, se é somente através da oração ou existe outros meios. Existe sim, e no decorrer aí dessa continuidade dessas lives, a gente vai estar trazendo também mais orientações assim. Então, eu gostaria de deixar uma palavra aqui, que se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 1, 1 Pedro, capítulo de número 1, no versículo de número 13, o 14 e o 15 também, amém? Que diz assim: por isto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, ou em toda a vossa maneira de ser. Caio já pregou aqui uma vez a respeito dessa palavra, né? Que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de ser, né? E a Bíblia ela ainda é bem clara lá em Romanos, no capítulo 12, onde Paulo ele fala assim: irmãos, rogo-vos, ou seja, Paulo ele está fazendo um pedido, ele fala: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, né? E ele ainda diz mais: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a Lídia falou de mente renovada, e dentro do estudo da palavra do Senhor, existe uma palavra que diz metanoia, né? Uma palavra que se chama metanoia. O que significa metanoia? Metanoia significa meta de mudança, de meta, de rota, e noia de mente. Então é mudança de mente, né? Mas como isso é possível, essa mudança de mente, essa mudança de hábitos, né? Como você deixar essas paixões, né, que nós tínhamos anteriormente na nossa ignorância, quando nós ainda não conhecíamos a Cristo. Mas agora a palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. Então, essa metanoia, ela é produzida e ela acontece através da atuação do Espírito Santo na minha vida, quando eu dou lugar, quando eu deixo Ele trabalhar, quando eu começo a dar liberdade para o Senhor, amém? Então essa metanoia, ou seja, essa mudança de mente, né, que vem através da palavra de Deus, através da atuação do Espírito Santo na minha vida, através dessa resistência, desse posicionamento ao qual o Caio ele colocou aqui. Isso é muito importante, sabe? Você ser mais rígido, a gente entender que pecado é pecado, gente, né? Que pecado é pecado e que somente com a graça do Senhor que nós vamos vencer, sabe? E a Bíblia fala: foge da aparência do mal, não dê lugar ao diabo, né? Então, para encerrar minha participação aqui, o que nós estamos alimentando mais? A Bíblia diz que a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida, né? E a Bíblia diz que a carne e o espírito, ela se opõem um ao outro, ela milita, ou seja, ela guerreia um contra o outro. A minha carne ela guerreia contra o meu espírito guerreia contra a minha carne, um ao outro se opõe, não é verdade? E Paulo ele fala assim: miserável homem que sou eu, quem me livrará do corpo, essa morte? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Mas se eu faço aquilo que eu não quero, né? E aquilo que eu quero eu não faço, já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim, a força do pecado, né? A tentação, o desejo da carne. Mas Paulo ele traz uma resposta de vitória depois no final, na qual ele diz assim: mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Há um escape, há uma providência da parte de Deus para nós vencermos todas as tentações, todos os desejos da carne. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci.
Amém? E Amém. como Jesus nós podemos vencer também. No- Amém, irmãos? Nos próximos passos, nós temos, nas próximas assim, conversas, nós temos aqui, até eu gostaria, eu já passei para uns 2 jovens, nós temos aqui 5 passos de como você pode trabalhar em cima dessa questão da pornografia. O que você pode fazer a respeito? Realmente, a pessoa que perguntou, não é só orar, não. Não é só ler a Bíblia, não. Você precisa realmente de um revestimento. Esse revestimento ele é sobrenatural, é só o Espírito Santo que nos dá, né? E ele começa a trabalhar no nosso estado consciente a respeito de quando eu tomo consciência a respeito daquilo que eu estou praticando, que está sendo desleal para com Deus. Eu estou em quebra de alianças com Deus e estou também trazendo um mal para o meu corpo. Porque o corpo ele vai viciar naquilo que você está praticando, né? Então, como você pode se ver livre disso e trabalhar nisso? Não existe uma varinha mágica, Caio. Não existe. Eu gostaria de dizer para vocês que tem um pozinho de pirlim-pim-pim. E vocês nunca mais vão ver pornografia nem se masturbar. Mas não existe. O que existe é o próprio Espírito Santo, que convence a gente, que convence a nós, que é Ele que vai trabalhar para convencer a nossa alma pecaminosa para poder largar daquilo. Tá? É um trabalhar, assim como o drogado, a pessoa viciada, ela tem todo um trabalho numa clínica de recuperação, também existe um trabalho para o viciado em pornografia. Mas aí não vale se sabotar. Depois nós vamos falar das próximas. Também podemos falar assuntos, depois envolve pornografia, envolve também várias coisas, envolve aborto, morte na casa, depois vão saber, né, várias coisas sobre isso. É muito interessante, esse assunto muitas etapas. Então é isso, gente. Para encerrar o nosso primeiro episódio da série Pornografia, a gente falou sobre alguns princípios da causa raiz, por que acontece tudo isso. Então, você que está aqui na live, você que está no YouTube, no Facebook ou no YouTube, você no YouTube você consegue ver novamente, aqui no Facebook também consegue ver novamente. E eu queria orar para a gente encerrar também, né, esse primeiro episódio. Eu queria falar para todos vocês que vocês são fortes para vencer isso. Nós todos somos fortes porque o Senhor está conosco, o Senhor nos dá força para vencer esse pecado, amém? Então, não esqueça, gente, de se inscrever no link lá no YouTube, Igreja Batista dos Povos. Ative o sininho lá que você consegue ter todas as notificações. Assim que a gente enviar um vídeo, você consegue receber e consegue ver novamente quantas vezes você quiser, consegue divulgar, compartilhar sobre essa conversa, que é um assunto que não é muito falado hoje em dia, assim, tão abertamente, nessa live meio que interativa, né, conversando, então é algo bem difícil. Podem mandar perguntas mesmo, até na semana, perguntas interessantes que gostariam de ouvir a respeito do Sim. que é, né, que a gente trabalha em cima disso também para estar respondendo, né? Inclusive, algumas perguntas foram respondidas hoje, algumas, né? Só que ao todo a gente teve 13 perguntas que não foram respondidas. Então, tem que ter um outro episódio, né, para a gente estar falando sobre isso. Então, são perguntas bem interessantes que abrem também a mente do pessoal. Amém? É só uma ressalva, às vezes o pessoal fala assim, nossa, porque já me criticaram a respeito disso, por que eu falo tão abertamente isso e por que eu devo falar tão assim aberta, né, que eu sou meia bocuda. Na verdade, só essa ressalva aqui. Tem que se falar assim, adolescente. Ah, meu filho adolescente não precisa ouvir isso. Precisa sim. Se ele não tem uma educação a respeito da sexualidade dentro de casa, se você, pai e mãe, não conversa disso, pode saber que ele tem muitas dúvidas sim. E que ele vai perguntar para alguém que possa responder. Então, a gente tem pego bastante adolescentes em classe e que tem muitas dificuldades e que eles falam assim, eu tenho medo de falar isso dentro de casa e ser
ser criticado a respeito disso ou levar uma surra a respeito disso, né? Então você vê, mas que eles sabem das coisas, eles são tão interagidos a respeito do assunto, né? E que já aconteceu até coisas que pais não sabem. Então eu acho muito interessante que eles assistam sim às lives e que participem e que tirem suas dúvidas, porque se eles não aprenderem o certo aqui dentro da igreja com a palavra de Deus inserida, eles vão aprender errado lá fora. Amém, gente. Glória a Deus. E para encerrar, a gente vai orar. E eu queria não somente orar para encerrar isso, mas eu queria orar também por conta de tudo aquilo que a gente tem vivido nesses dias, né? Sobre o Covid, algumas pessoas que estão enfermas, estão no leito. Eu queria que a gente orasse sobre isso também, em cima disso. Algumas pessoas que nós conhecemos que está no leito, né? Seria muito interessante colocar o nome delas assim, dentro dessa oração. Amém. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, fechem os seus olhos aí nas casas de vocês também. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por essa conversa tão preciosa. Pai, nós ouvimos, ó Pai, podemos desfrutar daquilo que o Senhor falou nesta noite, nesta tarde. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nos nossos corações, está fazendo nos corações dos jovens, até mesmo dos adultos que assistiram essa live. Nós sabemos, ó Pai, que muitas pessoas carregam, Senhor, essa raiz, carregam esse pecado, Senhor, e não sabem como lidar, não sabem como se livrar disso, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós trazemos alguns passos de princípios, ó Pai, que o Senhor colocou, Senhor, através da vida da Lígia, através da vida do Itamar. Nós te agradecemos, ó Pai, porque eles foram preciosos aqui, falando, Senhor, com cada um aqui, Pai. Nós pedimos também, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, ó Pai, possa, Senhor, intervir, Senhor, ó Pai, nas pessoas, ó Pai, nas crianças, adultos, jovens, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai, acometidos do Covid. Pai, nós pedimos que o Senhor venha vir com as Tuas mãos. Nós te pedimos, ó Pai, para que os leitos possam ser diminuídos, ó Pai, em nome de Jesus, que as vacinas, ó Pai, no nome de Jesus, possam chegar mais rapidamente. Pai, que o Senhor possa intervir, ó Pai, nesse cenário. Pai, nós pedimos e clamamos para que o Senhor possa intervir. Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso para intervir em situações, ó Pai, impossíveis. Ó Pai, pessoas, ó Pai, que estão com seu oxigênio, Senhor, a 100%. Nós sabemos que o Senhor pode intervir. Nós pedimos e clamamos, ó Pai, no seu nome, Senhor, no seu poder. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, ó Pai, venha indo, Senhor, dos leitos, venha indo, Senhor, nos hospitais, ó Pai, trazendo cura, trazendo, Senhor, salvação também, Senhor, na vida daqueles que estão perdidos ali dentro, Senhor. Nós pedimos e clamamos, ó Pai, para que o Senhor possa intervir nesse cenário caótico, Pai, não somente, Senhor, no Covid, mas também, Pai, intervenha, Senhor, na economia. Pai, Senhor, muitos homens, ó Pai, muitas mulheres, ó Pai, não sabem, Senhor, como trazer, ó Pai, ou levar, ó Pai, o sustento para suas famílias, ó Pai, Senhor, Pai, devido, Senhor, a várias situações, ó Pai, no nosso meio, Pai, nós pedimos que o Senhor sustente, Pai, que o Senhor leve cestas básicas para essas pessoas, que o Senhor envie, Senhor, pessoas, ó Pai, na casa dessas pessoas, para, Senhor, cuidar, para, Senhor, levar essas pessoas, ó Pai, e cuidar, ó Pai, de cada uma delas, ó Pai, que cada uma delas possam, Senhor, ser recebidas, ó Pai, o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, ir sobre cada casa, Espírito Santo de Deus, ó Pai, fazer algo poderoso, Senhor. Nós pedimos que não somente chegue o alimento físico, mas chegue o alimento espiritual em cada casa, Senhor, em cada vida, Senhor, que possivelmente, Senhor, esteja, Senhor, passando fome ou não saiba como pagar a próxima conta. Nós pedimos ao Senhor, envia homens e mulheres, ó Pai de Deus, ó Pai, para ajudar essas pessoas. É o que nós clamamos nessa noite, é o que nós te pedimos nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, a live vai ficar salva, você pode acessar quando você quiser. Amém? Beijo, gente. Tchau, gente.